Você já sentiu o olhar de um felino? Não é um simples olhar, é um enigma. É o sussurro antigo da selva, o silêncio da savana, o segredo guardado nas montanhas geladas. Felinos são mais do que predadores, são símbolos. Guardam em si a elegância da natureza e a brutalidade da sobrevivência. São sombra e luz, força e silêncio, presença e ausência. Neste documentário, vamos atravessar continentes em uma jornada visual e emocional para conhecer os maiores e mais enigmáticos felinos da Terra. Dos reis dourados da África aos fantasmas brancos do Himalaia. Dos caçadores furtivos da selva às figuras míticas das montanhas e desertos. Cada espécie com sua história. Cada olhar com um mistério. Cada passo com um propósito. Prepare-se para mergulhar na alma felina do planeta. Sinta o vento da savana. Ouça o silêncio da floresta. Veja a dança invisível da caça. Este é um convite para enxergar com outros olhos. Os olhos selvagens da Terra. E antes de começarmos, queremos saber: qual desses felinos habita seu imaginário? Qual deles mais te fascina? E por quê? Agora, respire fundo. Silencie a sala. Aumente o som da sua TV. E deixe-se guiar por esses seres que há milênios caminham entre o visível e o sagrado. Bem-vindo à nossa homenagem definitiva aos grandes felinos do mundo. No coração dourado da África, onde a terra pulsa sob os raios intensos do sol e os ventos antigos contam histórias que o tempo não apaga, vive uma dinastia selvagem. Uma linhagem de reis e caçadores que há milênios domina as planícies, movendo-se entre o capim dourado como sombras vivas de um passado que nunca se foi. Nesta terra de horizontes infinitos, o leão ergue sua juba como uma coroa de respeito. Mas engana-se quem pensa que ele reina sozinho. O verdadeiro poder de um leão está em seu grupo, a alcateia. As leoas são o coração dessa sociedade. Elas caçam juntas, enfrentam as adversidades, cuidam dos filhotes e garantem a continuidade de gerações. São estrategistas natas, capazes de coordenar emboscadas precisas, com paciência e sincronia. O macho, por sua vez, impõe presença. Seu rugido pode atravessar vales e ser ouvido a até 8 quilômetros de distância, ecoando como um trovão que marca o território. Mas mesmo com tanta imponência, o trono da savana é instável. A cada poucos anos, um novo desafiante aparece, e o velho rei precisa lutar ou ceder.
Assim é o ciclo. O poder, por aqui, nunca é eterno. É conquistado, mantido e perdido com sangue e coragem. E enquanto o leão impõe respeito, o guepardo corta o silêncio com sua velocidade avassaladora. Ele não ruge, não impõe. Ele voa. Em uma explosão de energia, pode passar de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. Nenhum outro ser terrestre o supera. Seu corpo foi moldado para correr. A espinha longa e flexível, as narinas amplas, o coração grande, os músculos de arrancada e a cauda que atua como leme. Mas sua glória dura pouco. Ele só pode manter essa velocidade por alguns segundos, ou a exaustão o vence. Por isso, sua caçada é feita de escolhas certeiras e movimentos exatos. Um erro e a refeição escapa. Sua sobrevivência depende do instante, e mesmo após uma caçada bem-sucedida, o guepardo precisa se apressar. Hienas ou leões podem roubar sua presa em minutos. Ele vive em constante desequilíbrio entre o esplendor de seu talento e a fragilidade de sua posição na cadeia alimentar. No mesmo palco, mas com outra dança, vive o serval. Longilíneo, de pernas finas e orelhas que parecem escutar o mundo inteiro, ele caça com discrição. Seu método não é a corrida nem a força, é o salto preciso. Pode pular 2 metros na vertical para abater uma ave no ar. Seus ouvidos captam até o som de pequenos roedores se movendo sob o solo. Com passos leves e movimentos graciosos, parece coreografar seus ataques com elegância. Vive entre juncos, capinzais e áreas úmidas, onde seu corpo manchado se confunde com a vegetação. Caça à noite, quando a savana silencia e a lua ilumina as presas descuidadas. O serval é um espectro da escuridão, uma presença quase invisível que só se revela no momento do salto. Esses 3 felinos não dividem o território. Eles dividem uma missão: sobreviver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Cada um escolheu um caminho. O leão confiou na força do grupo. O guepardo apostou tudo na velocidade. O serval encontrou vantagem na discrição. Suas vidas
São guiadas pela adaptação, um mecanismo silencioso que a natureza levou milhões de anos para aperfeiçoar. Há muito mais em suas histórias do que a caça. Os leões dormem até 20 horas por dia, guardando energia para momentos de intensidade. As leoas sincronizam seus períodos férteis, o que faz com que todos os filhotes nasçam quase ao mesmo tempo, estratégia que aumenta as chances de sobrevivência da nova geração. Guepardos, por sua vez, não rugem como outros grandes felinos. Eles emitem sons agudos, semelhantes a trinados de pássaros. Machos muitas vezes formam coalizões, grupos de 2 ou 3 irmãos que caçam juntos e dividem território, uma exceção entre os felinos. Já o serval, apesar de pequeno comparado aos outros, tem uma das maiores taxas de sucesso na caça. Quase metade de suas investidas resulta em alimento. Todos eles enfrentam, além dos desafios naturais, um inimigo cada vez mais presente: o ser humano. O avanço das cidades, das estradas, das plantações e da caça ilegal tem reduzido seus territórios. Muitos leões vivem hoje em áreas protegidas, mas até essas reservas sofrem pressão constante. O guepardo está ameaçado. Menos de 7.000 indivíduos vivem em estado selvagem. O serval, apesar de mais discreto e adaptável, também perde espaço. Os felinos da savana precisam não só vencer suas presas, mas também escapar das armadilhas da civilização moderna. E ainda assim, a poesia em cada olhar, em cada passo, em cada instante em que esses animais tocam o solo africano. O leão que ergue o focinho para sentir o cheiro do vento. O guepardo que se deita sob uma árvore e observa, atento, o movimento ao longe. O serval que para por um instante, orelhas em pé, como se escutasse o coração da própria terra. Eles não são apenas predadores, são guardiões de um ecossistema. São a expressão mais refinada da adaptação. E para muitos povos africanos, são também símbolos espirituais, mensageiros dos deuses, forças da natureza em forma de animal. Observar esses felinos é como contemplar a essência da savana. Um lugar onde o tempo segue seu próprio ritmo e onde a vida pulsa com intensidade quase mítica. Porque em cada rugido, em cada salto, em cada corrida, há uma história sendo contada.
a história dos verdadeiros reis da savana. Na imensidão verde que cobre as Américas, onde a luz do sol dança entre folhas densas e a umidade paira no ar como um sussurro antigo, vivem os verdadeiros senhores da floresta. Não usam coroas, não precisam de tronos. Seu poder se manifesta no silêncio com que caminham, na força oculta sob seus músculos tensos, na inteligência que molda cada passo invisível sob as sombras da mata. Aqui, quem domina não precisa ser visto. E é nesse mundo onde a discrição é virtude que encontramos os dois grandes felinos da selva americana: a onça-pintada e o puma. A onça-pintada é pura força ancestral. Seus olhos dourados carregam o peso do tempo, e sua mandíbula é a mais poderosa entre todos os felinos do planeta. Ela não caça por necessidade. Ela observa, calcula e ataca com a precisão de um raio. Não persegue como os felinos das savanas. Ela espera, e quando atinge, é sempre mortal. Sua mordida atravessa ossos, cascos, até mesmo o couro duro dos jacarés. Poucos predadores conseguem o que ela faz: dominar tanto a terra quanto a água. Cada mancha em seu corpo é única, como se fossem assinaturas do próprio bioma. Povos originários veem nela um espírito protetor, um elo entre o mundo visível e o invisível. A onça é reverenciada, temida e admirada. E sua presença revela um segredo. Onde há onça, há floresta em equilíbrio. Ela é um símbolo vivo de poder e mistério. Uma entidade que caminha entre os véus do real e do sagrado. Apesar de sua imponência, ela é quase invisível. Pode estar a poucos metros de distância e nem sabermos. Seus passos são leves como o vento, seu olhar afiado como lâmina. E o que ela carrega não é apenas instinto, é sabedoria. Já o puma é o fantasma que se move entre montanhas, desertos, florestas e até mesmo regiões de neve. Chamado de fantasma das montanhas em algumas regiões, é um dos felinos com maior distribuição geográfica do mundo, estendendo seu reinado da Patagônia até as florestas do Canadá. Ele se adapta como poucos, moldando seu comportamento conforme o ambiente. O puma é o
o mestre da camuflagem. Seu pelo acinzentado ou amarelado se confunde com as cores da terra. Consegue viver próximo de áreas urbanas, sem ser notado, caçar com discrição, desaparecer sem deixar rastros. Seus movimentos são suaves, seus olhos atentos, seus instintos sempre afiados. É um felino solitário, de hábitos noturnos, que raramente revela sua presença. E talvez por isso, seja ainda mais fascinante. Apesar de seu porte imponente, o puma evita confrontos. Prefere o silêncio ao rugido. Prefere desaparecer a lutar. Seu rugido, aliás, é diferente. Ele não ruge como o leão ou a onça. Em vez disso, solta gritos agudos, assovios estranhos e miados roucos, como se falasse em outra língua. Uma linguagem que só a floresta compreende. Juntos, puma e onça-pintada revelam os extremos de uma mesma linhagem. A onça é a força que explode. O puma é a força que se esconde. E ambas são indispensáveis para o equilíbrio ecológico das Américas. Na selva, não se sobrevive com velocidade. Sobrevive-se com sutileza. Não há espaço para alardes, apenas para o instinto puro, para a paciência. Os felinos que aqui vivem são estrategistas, caçadores silenciosos, que aprenderam com as árvores, com os ventos e com as sombras. E mesmo quando não os vemos, eles estão lá. Os olhos ocultos que vigiam tudo. O som abafado de passos que não deixam rastro. A certeza de que na floresta, cada folha caída, cada canto de ave, cada silêncio profundo, tudo pode estar sendo observado por olhos que nunca esquecem. Na América do Sul, há regiões onde a onça ainda caminha livre, contornando rios, cruzando capinzais e entrando em matas fechadas com o respeito que só os verdadeiros reis da floresta impõem. Já nas cordilheiras, o puma caminha entre pedras, neve e vento, como se cada território, por mais inóspito, fosse parte de sua herança natural. Mesmo onde há ameaça, eles persistem. Há registros de pumas sobrevivendo em ambientes secos, em florestas queimadas, adaptando seus hábitos para escapar do perigo humano. E a onça, em algumas regiões, passou a se mover mais durante a noite, fugindo das estradas e plantações que invadiram seu lar. São dois mundos, dois comportamentos, duas formas de governar. Um impõe com força, o outro domina com presença quase invisível, mas ambos compartilham algo sagrado: o território.
Onde a civilização recua, eles avançam. Onde o ser humano se esquece, eles persistem. E mesmo onde tudo parece perdido, basta um sinal, uma pegada na lama, um vulto na mata, para lembrar que os verdadeiros senhores da selva ainda estão lá. Que sejam preservados, não apenas por sua beleza ou poder, mas porque sem eles, a floresta se cala, o ciclo se rompe, e o equilíbrio que levou milênios para se formar começa a se desfazer. Neste mundo coberto de folhas e sombras, não há espaço para ruídos. Apenas para o som do coração batendo devagar, para o farfalhar da vegetação quando um predador se move, e para o encanto eterno de saber que os senhores da selva seguem vigiando os caminhos secretos da terra. Nos confins gelados da terra, onde o tempo parece congelado junto às paisagens, 3 figuras se movem com um silêncio ancestral. Ali, entre florestas densas cobertas de neve, vales obscurecidos pela névoa e estepes desoladas varridas por ventos cortantes, reinam os mestres do gelo. Não são reis com tronos de pedra ou coroas de ouro. São caçadores silenciosos, sobreviventes de um mundo que castiga o descuido com o esquecimento. O primeiro deles é o tigre siberiano, também conhecido como tigre do Amur. Seu porte impressiona. Pode chegar a 3 metros de comprimento e pesar mais de 300 quilos. É o maior felino do mundo. Mas sua grandiosidade não está apenas nas medidas. Está no modo como domina seu território, vasto, solitário, impiedoso. O tigre siberiano habita as florestas geladas do extremo oriente russo, onde os invernos duram até 6 meses e a neve cobre o solo por longas semanas. Sua pelagem, mais clara e espessa do que a de outros tigres, é uma adaptação perfeita ao frio. Debaixo dela, uma camada espessa de gordura o protege das temperaturas que facilmente atingem os menos 30 graus Celsius. Sua cauda longa e espessa ajuda a manter o equilíbrio sobre troncos cobertos de gelo e serve como cobertor quando repousa. Este tigre percorre até 100 quilômetros em um único dia, solitário, patrulhando florestas onde poucos seres ousam vagar. Suas garras afiadas e seus dentes, com até 10 centímetros de comprimento, são ferramentas de precisão. Mas ele não é um predador impetuoso. Ele observa, espera, estuda. Quando ataca, é com a fúria contida de quem conhece o custo da energia. Os servos,
Alces e javalis da taiga o temem, e com razão. A mordida de um tigre siberiano pode quebrar ossos com facilidade. No entanto, mesmo com tamanho poder, sua existência é frágil. A caça furtiva e a destruição de seu habitat o colocaram à beira da extinção. Hoje, estima-se que menos de 600 vivam em estado selvagem. Cada tigre avistado na neve é, portanto, um milagre em movimento. Seguindo pela mesma vastidão branca, encontramos uma criatura de olhos atentos e pelagem que se mistura às sombras da floresta. O lince. Discreto, solitário, quase sempre invisível, ele é a personificação da cautela. Existem várias espécies de lince espalhadas pelo hemisfério norte, mas todas compartilham um traço comum: o domínio do silêncio. Com patas largas como pequenas raquetes, o lince caminha sobre a neve sem afundar. Seus pelos são tão densos que o mantêm aquecido mesmo nos piores invernos. E suas orelhas, marcadas por tufos pretos, funcionam como antenas captando os mínimos sons ao redor. Um galho quebrado, um rato escavando sob o gelo. Nada escapa à sua percepção. A caçada do lince é uma dança delicada. Ele se esgueira entre arbustos, salta com precisão milimétrica, crava as garras e desaparece antes que o som ecoe. Seus olhos dourados refletem a luz tênue da floresta como lâminas. Não precisa correr grandes distâncias, nem travar batalhas violentas. Sua vantagem é a paciência, o domínio do tempo. Ele sabe que, no frio, quem se apressa, erra. O lince também possui outra habilidade notável. Adapta-se. Vive nas florestas da Escandinávia, dos Balcãs, da Sibéria. Em cada uma, muda seus hábitos conforme as presas e o ambiente. Ele não força a selva a aceitá-lo. Ele se funde a ela. E então, nas regiões inóspitas das estepes da Mongólia, Cazaquistão e Tibete, surge o mais enigmático dos três. Pequeno, arredondado, de expressão sempre curiosa e quase caricata, o gato de Pallas. Também chamado de Manu, esse felino parece ter sido desenhado por mãos caprichosas. Seus olhos redondos e orelhas baixas lhe conferem um ar permanentemente surpreso. A pelagem, cinza esbranquiçada e espessa, é a mais densa entre todos os felinos.
uma proteção contra o frio severo e os ventos impiedosos das altitudes que ultrapassam os 4.000 metros. Diferente dos seus primos maiores, o gato de Pallas não caça cervos, nem persegue presas por longas distâncias. Sua especialidade são pequenos roedores. Ele caça ao amanhecer e ao entardecer, escondendo-se entre pedras e moitas, aproveitando cada sombra e elevação do terreno. Seus movimentos são curtos, quase preguiçosos, mas cada avanço é milimetricamente calculado. O Manu raramente mia ou ruge. Seu comportamento é discreto. Não gosta de ser visto e não confia em nada que se aproxime demais. Por isso, até mesmo em cativeiro, é um dos felinos mais difíceis de manter. Seu espírito pertence ao vento das montanhas, não às grades. Apesar de sua aparência encantadora, o gato de Pallas também está ameaçado. A perda de habitat, os cães pastores e as mudanças climáticas reduziram suas populações. Seu desaparecimento seria mais do que a perda de uma espécie rara. Seria o sumiço de um fragmento do mistério que envolve a vida selvagem. Esses mestres do gelo compartilham algo que vai além da geografia. Eles vivem no limite do mundo, onde a luz do sol dura poucas horas e a noite cobre tudo com um silêncio espesso. São símbolos de resistência e adaptação, espelhos da beleza que só floresce sob pressão. Eles não rugem para serem ouvidos, não se exibem, não se impõem. Eles apenas caminham, entre neves, sombras e séculos de evolução. Caminham como se carregassem nos ombros o peso dos continentes congelados e, ainda assim, fizessem disso uma dança leve. E ao vê-los, mesmo de longe, sentimos algo difícil de explicar. O frio nas bochechas, o ar rarefeito nos pulmões e uma reverência silenciosa por esses seres que, com garras e sabedoria, continuam ensinando que a força real não está no barulho, mas na constância. Nas terras onde o céu toca as montanhas, onde o ar rarefeito parece guardar segredos antigos, vivem criaturas que quase ninguém vê. São os fantasmas dos picos, os senhores silenciosos das altitudes extremas.
vivem onde poucos ousam ir, não por medo, mas por reverência. Essa é a morada dos felinos, que desafiam a gravidade, o frio, a escassez. Esta é a parte da jornada onde o mundo diminui e o mistério cresce. O leopardo das neves é uma lenda. Poucos o encontram. E mesmo quando o fazem, ele já não está mais lá. Suas patas largas caminham sobre a neve como nuvens, deixando rastros que se apagam antes mesmo de serem notados. Suas presas são escassas, seu mundo é hostil. Mas ele não apenas sobrevive, ele reina. Seus olhos atravessam vales e penhascos com uma tranquilidade quase divina. Vive só, em silêncio, escondido entre rochas e névoas, como um espírito ancestral que observa o mundo sem se revelar. Ele não ruge. Não precisa. Seu domínio é silencioso, feito de paciência e precisão. Cada salto é calculado com exatidão. Cada ataque é um sussurro fatal. Há registros de leopardos das neves enfrentando temperaturas de até menos 40 graus Celsius e descendo em costas íngremes com leveza de pássaros. Mesmo entre cientistas e fotógrafos, vê-lo é motivo de reverência. Uma aparição, mais que um encontro. Nas planícies elevadas e regiões semiáridas que tocam as montanhas, encontramos o caracal. Seus olhos fixos, triangulares como seus próprios ouvidos, parecem medir o mundo ao redor com uma concentração inabalável. As orelhas alongadas, com penachos negros, são sensores sensíveis. Captam o mais leve movimento do vento, o mais sutil suspiro de uma presa escondida. É um caçador acrobático, capaz de saltar mais de 3 metros no ar para capturar aves em pleno voo. Seus movimentos são secos, velozes, sem hesitação. Um disparo felino entre a vegetação baixa. Embora muitas vezes associado às planícies africanas, o caracal também habita zonas montanhosas e rochosas. Lá,
Seu corpo musculoso e sua pelagem ocre o tornam quase invisível. Ele é um paradoxo, feroz e elegante, agressivo e discreto. Um sopro quente em um ambiente frio. E então vem o leopardo, talvez o mais versátil de todos os grandes felinos. Pode ser encontrado nas savanas, nas selvas tropicais, nas margens dos desertos e, sim, nas montanhas também. É um mestre da adaptação, um símbolo da resiliência felina. Em regiões montanhosas como o Cáucaso, as montanhas do Irã e os contrafortes do Himalaia, o leopardo desafia o relevo com sua força silenciosa. Diferente de seus primos mais corpulentos, ele confia na astúcia, no uso perfeito do terreno, na sombra como aliada. Suas presas raramente o veem, e quando o fazem, já é tarde. Ele pode carregar carcaças 3 vezes maiores que seu peso até as copas das árvores ou esconderijos entre rochas. Observa, espera, ataca. É paciente, metódico, quase clínico. Seu rugido pode não ser o mais alto, mas seu impacto é profundo. O leopardo é o intermediário entre o visível e o invisível. É aquele que vive entre os 2 mundos, o da brutalidade da selva e o da leveza do vento nas montanhas. Esses 3 felinos compartilham algo que vai além do habitat. Compartilham o silêncio como idioma. São a antítese dos reis da savana. Não rugem em bando. Não se impõem pelo número, mas pela ausência. São as sombras que caminham entre pedras, os olhos que brilham no alto das escarpas. São mestres do desaparecimento, senhores da discrição. Cada imagem capturada deles é uma conquista, cada registro, um milagre, porque na essência, os fantasmas das montanhas não vivem para serem vistos. Vivem para lembrar que a natureza ainda guarda segredos, que ainda há beleza no oculto. Que o mundo selvagem não se entrega por completo e que a vida, mesmo nas altitudes mais inóspitas, encontra um jeito de brilhar. O frio não os amedronta. A solidão não os oprime. Pelo contrário, esses felinos nasceram para esse ambiente.
Eles não apenas resistem às montanhas, eles são as montanhas. Silenciosos, eternos, quase sagrados. E nós, do sopé das colinas e dos vales baixos, só podemos admirar, tentar compreender e agradecer pela chance rara de espiar esse universo de gelo, pedra e silêncio, onde reinam os mais discretos dos grandes gatos. Há felinos que rugem, outros que saltam como relâmpagos. Mas existem também os que vivem entre sombras, longe da glória, fora dos holofotes. São criaturas que não desejam ser vistas, mas que ainda assim deixam marcas profundas por onde passam. São os felinos secretos, pequenos, discretos, mas extraordinários. Entre eles, vive o Margai, uma verdadeira acrobata da floresta. Seu corpo pequeno e leve não conhece limites entre galhos e copas. Ao contrário de outros felinos, o Margai pode descer de uma árvore de cabeça para baixo, como um esquilo. Suas articulações são tão flexíveis que consegue virar os tornozelos traseiros quase completamente. Isso lhe permite subir, descer e se equilibrar com uma habilidade quase mágica. Vive no alto das árvores, onde caça, dorme e cria seus filhotes. Alimenta-se de pequenos roedores, aves e até macacos pequenos, mas não o faz com brutalidade. Seus movimentos são lentos, suaves, como se não desejasse interromper a sinfonia da floresta. A noite é sua aliada. Seus olhos enormes captam qualquer movimento, qualquer cintilar. E no mais absoluto silêncio, ele age. Se o Margai domina o alto das árvores, o leopardo nublado é o espírito entre galhos e névoas densas. Com sua pelagem marcada por manchas grandes e nebulosas, caminha como um fantasma entre as florestas tropicais do Sudeste Asiático. É um elo evolutivo entre os grandes e os pequenos felinos. Um caçador com dentição comparável à de tigres, mas com tamanho corporal muito menor. Pouco se sabe sobre seus hábitos. Sua timidez, aliada à densidade de seu habitat, faz com que raramente seja visto em estado selvagem. Mas quando é, as imagens impressionam. Pode escalar árvores com facilidade e saltar de galho em galho como um primata. Seus olhos, grandes e profundos, parecem carregar histórias que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Esses dois felinos nos lembram de algo importante. Que o tamanho não determina a grandeza, que o rugido não é a única forma de poder, que há majestade no silêncio e elegância na ausência.
Enquanto os grandes felinos conquistam territórios com força, os secretos o fazem com sutileza. Não impõem, sussurram, não enfrentam, contornam, e por isso sobrevivem, mesmo em um mundo que parece ter esquecido como ouvir o sutil. São sobreviventes de um tempo mais antigo, em que floresta e felino eram parte de um mesmo organismo. Cada passo era medido, cada respiração conectada, cada árvore um caminho, cada sombra um esconderijo. Ao vê-los, temos a chance rara de perceber o que a pressa do mundo moderno nos faz esquecer. Que há beleza no minúsculo, no escondido, no que não se exibe. Que alguns dos maiores encantos da Terra vivem calados, entre folhas e sombras. E talvez, ao terminar essa jornada entre os maiores e mais discretos felinos do planeta, possamos compreender melhor o fascínio que nos une a eles. Porque no fim, o mistério sempre foi parte da essência do selvagem. Os felinos caminham sobre o planeta como fragmentos de um sonho antigo. Há algo neles que nos escapa e, ao mesmo tempo, nos reconhece. Um espelho vivo da natureza mais profunda que ainda pulsa em nós. O silêncio antes do salto. O olhar atento que enxerga além do tempo. A dança da caça, a leveza do passo, a força contida em cada músculo. Eles não falam, mas dizem tudo. Com um olhar, com um gesto, com um simples existir. Do rugido do leão na savana ao suspiro tímido do margai na escuridão da floresta, atravessamos montanhas, desertos e selvas para entender o que os torna tão irresistíveis. Não é apenas a força, não é apenas a beleza, é a presença, é o mistério, é o equilíbrio entre o visível e o oculto. Eles são os guardiões do selvagem, e enquanto ainda houver felinos na terra, haverá esperança de que o mundo continue a guardar um pouco de sua alma intacta. Mas o futuro é incerto. O avanço das cidades, o desmatamento, as mudanças no clima e a ambição humana ameaçam esses espíritos silenciosos. Por isso, cada ação conta. Cada escolha importa. E proteger o mundo selvagem também começa nas decisões do nosso cotidiano. Você sabia que pode ajudar o planeta e ainda economizar na sua conta de luz, sem gastar nada por isso? Através de um serviço simples, conectado à geração de energia limpa e compartilhada, você contribui com o meio ambiente, ao mesmo tempo em que reduz sua despesa mensal com eletricidade. É uma mudança que faz bem para você e para todos os seres vivos que compartilham este lar conosco. Se quiser entender melhor como funciona, é só clicar no link na descrição ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. A gente explica tudo com clareza, sem compromisso, e você já pode começar a sentir a diferença no bolso
e na consciência. Felinos nos ensinam sobre independência, beleza e conexão com a Terra. Que este documentário tenha despertado em você o mesmo encantamento que sentimos ao produzi-lo. E que a partir de agora, sempre que cruzar o olhar de um gato, selvagem ou doméstico, lembre-se de que há ali mais do que instinto. A história, a natureza, a verdade. Obrigado por estar conosco nesta jornada. E até a próxima, onde a natureza volta a ser protagonista com toda a sua força, sua poesia e seu mistério.